Adaltro, faço parte do Serviço de Educação Permanente Multidisciplinar do Hospital Federal Cardoso Fonte. Hoje, nós vamos conversar sobre os cuidados de enfermagem ao paciente com gastrostomia e jejunostomia. Então, para iniciar nossa conversa, nós precisamos entender o que é um estoma. O estoma é uma abertura de um órgão ou víscera oca, realizada por meio de cirurgia e endoscopia, para construir um caminho alternativo de comunicação com o meio externo. Eles podem ser temporários ou definitivos. Temporário, ele tem um tempo pré-determinado para ser fechado. E o definitivo, eles são aqueles que não podem ser revertidos e o paciente tem que aprender a conviver com esse estômago. As estomias são determinadas de acordo com o segmento corporal exteriorizado. Então, nós temos estomas de respiração, como a traqueostomia, nós temos estomas de alimentação, como a gastrostomia e a jejunostomia, e nós temos estomas de eliminação, como, por exemplo, a colostomia e a ileostomia. Mas hoje a nossa conversa vai ser sobre gastrostomia e jejunostomia. Então, o que é gastrostomia? É um procedimento que permite acesso à câmara gástrica pela parede abdominal, com a criação de uma abertura artificial no estômago, que é o estoma. A gastrostomia pode ser realizada por técnica cirúrgica e endoscópica. Atualmente, a técnica mais utilizada é a gastrostomia percutânea endoscópica, por ser um procedimento de menor tempo de hospitalização para o paciente, um procedimento mais seguro, de menor custo. E, além disso, ele reduz complicações de morbimortalidade quando comparado a uma técnica cirúrgica. A jejunostomia é um procedimento cirúrgico, que estabelece acesso à luz do jejum proximal através da parede abdominal. Então, é um novo estoma também realizado. As técnicas utilizadas mais comuns são as técnicas cirúrgicas, como laparotomia, laparoscopia, mas também pode ser realizado por endoscopia. Quando que se faz a jejunostomia? Quando o estômago não pode receber o aporte nutricional, como, por exemplo, pacientes submetidos à cirurgia de gastrectomia radical ou parcial. Em relação às indicações, a principal indicação é a via alternativa de alimentação. Os pacientes que não podem se alimentar por via oral e precisam claramente receber o aporte nutricional. Segundo as diretrizes brasileiras de terapia nutricional, recomenda-se que, diante de uma previsão de tempo de utilização de nutrição enteral maior que 4 semanas, ou obstrução do trato digestório, já seja indicada a gastrostomia ou a jejunostomia. Vamos aos objetivos. É a manutenção do aporte nutricional, a hidratação, a prevenção de pneumonia expirativa e proporcionar conforto e melhora na qualidade de vida e sobrevida dos pacientes. Em relação ao tempo de permanência desse dispositivo de jejunostomia e gastrostomia, não tem um tempo definido, sendo comumente mantido ao longo prazo em função da necessidade do suporte nutricional do paciente. Vamos aos exemplos dos dispositivos. Esse aqui é o dispositivo de gastrostomia, de 2 vias, de primeira passagem. Esse é um dispositivo de jejunostomia. Esse daqui já é um dispositivo de gastrostomia com balonete. E esse daqui é o bottom. O que nós temos que prestar atenção? Esse aqui é um dispositivo de gastrostomia. E esse aqui é o anteparo externo. Esse anteparo externo, ele fica posicionado numa numeração que tem na sonda. E observar essa numeração, em que o anteparo externo está posicionado, é muito importante para poder nortear o cuidado de enfermagem. Em relação aos cuidados de enfermagem, então no pós-operatório,
eu tenho que avaliar o posicionamento do anteparo externo. Esse anteparo externo está posicionado em que número do dispositivo? Vou lá, olho a numeração, por exemplo, está na numeração 4. Eu vou anotar no prontuário do paciente, na minha evolução, que o anteparo externo está posicionado no número 4. Isso é importante para que nós possamos avaliar se houve tracionamento ou não da gastrostomia ou da jejunostomia. Nós temos que verificar se está tendo extravasamento gástrico e nós só vamos iniciar a infusão da dieta conforme a recomendação da equipe médica. Os cuidados com o estômago. Eu tenho que manter esse estômago limpo e seco, então eu vou fazer a limpeza desse estômago diariamente com soro fisiológico e gaze. A limpeza é realizada entre o anteparo externo e a parede abdominal, passo o soro fisiológico, depois eu tenho que secar o local. Eu tenho que avaliar se tem sinais flogísticos, se tem presença de edema, se o paciente está sentindo dor no local, se tem presença de exudato. Eu tenho que verificar diariamente a presença de extravasamento gástrico. Se houver extravasamento, nós podemos utilizar um protetor cutâneo para proteger a pele. Em relação à extensão do dispositivo. O dispositivo ele tem que permanecer num ângulo de 90 graus para não tracionar a pele e o anteparo externo. Então, o dispositivo ele tem que permanecer nesse ângulo de 90 graus. E para que isso aconteça, é importante que a fixação do dispositivo seja realizada. Então, nós vamos fixar a ponta do dispositivo na parede abdominal. Podemos utilizar o mesmo dispositivo de fixação que nós utilizamos na sonda vesical, ou podemos utilizar o micropore para fixar essa sonda. A limpeza externa da sonda tem que ser realizada todos os dias, da área proximal para a área distal, num único sentido. Temos que observar o posicionamento do anteparo externo, como eu falei anteriormente. Isso é importante porque esse anteparo externo ele precisa estar ajustado ao abdômen, de forma que a sonda não tenha livre rotação. Então, nós não podemos tracionar o dispositivo. Mais adiante, nós vamos conversar com vocês sobre algumas complicações que podem acontecer se esse dispositivo for tracionado. E em relação aos cuidados da administração da dieta e de medicamentos. Nós temos que manter o paciente sentado em um ângulo de 45 graus. A dieta tem que ser administrada em temperatura ambiente. Eu preciso, antes de administrar a medicação ou a dieta, conferir a prescrição, conferir a identificação do meu paciente. Eu preciso manter esse dispositivo fechado se ele não estiver sendo utilizado. E um outro momento que eu tenho que manter também fechado é quando eu realizo algumas medicações. Por exemplo, paciente que faz uso de levotiroxina, tem que ser realizado em jejum. Então, eu faço a medicação, lavo o dispositivo com 20 ml de água filtrada, fecho e deixo lá por 1 hora para depois iniciar a minha dieta. A limpeza interna, da gastrostomia e da jejunostomia, ela precisa ser realizada sempre após cada medicação ou alimentação. Então, eu coloquei a dieta do meu paciente, se a dieta terminou, eu preciso realizar a limpeza interna desse dispositivo com 20 ml de água filtrada. Lembra que uma das principais causas de troca de sonda é a oclusão. E essa oclusão muitas vezes ocorre por conta do cuidado inadequado. Nós vamos trocar o equipo da dieta em cada 24 horas. Nós temos que realizar a higiene oral do nosso paciente e registrar todo o procedimento que nós realizamos. Em relação às complicações, quais são as principais complicações? Infecção de peristoma,
extravasamento do conteúdo gástrico, a formação de granuloma e a presença de sangramento. Qualquer intercorrência que tenha relacionado ao paciente com gastrostomia ou jejunostomia, nós temos que comunicar à equipe médica, né? Alguns estudos demonstram que a infecção local tem uma taxa de incidência de até 38%, sendo uma das principais complicações da gastrostomia. Uma complicação que eu quero mostrar para vocês é o sepultamento do anteparo interno. Aqui a figura mostra para vocês, a seta está mostrando, aonde fica a localização do anteparo externo. Se ocorrer o tracionamento, né, desse anteparo externo, o anteparo interno também é tracionado. Então, o que é o sepultamento do anteparo interno da sonda? Essa complicação, ela é causada, né, como eu coloquei para vocês, pelo manuseio indevido da sonda. E aí produz uma pressão no retentor interno contra a parede gástrica. Esse retentor pode ficar completamente coberto pela mucosa gástrica ou então alojado num tecido celular subcutâneo, podendo gerar aí, né, em volta desse retentor, uma hiperemia, levando até uma infecção, podendo ocasionar até uma peritonite, sendo um caso grave para o paciente, podendo levar até a óbito. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós formos manusear a gastrostomia, para nós não tracionarmos essa sonda. Outra complicação importante é a esterilização acidental total da sonda. Então, essa situação pode se tornar uma complicação grave, pois pode aumentar o desenvolvimento de peritonite ou celulite, principalmente nos primeiros meses após a colocação da sonda, quando o estômago ainda não está bem formado. E aí, o que nós vamos fazer diante dessa situação? Nós temos que avaliar. Essa sonda é a sonda de primeira passagem, não tem balonete, eu vou observar a integridade da sonda e vou reposicionar essa sonda. E aí depois eu pego uma sonda com balonete e realizo a troca. Se essa sonda é uma sonda com balonete e esse balonete saiu cheio, eu tenho que observar a integridade da sonda, esvaziar esse balonete, reposicionar, né, a sonda e aí inflo novamente o balonete. Vamos lembrar que cada dispositivo, né, de gastrostomia, ele tem ali na ponta um indicativo de quantos ml eu tenho que inflar esse balonete. Outra situação é se é uma sonda com balonete que esse balonete sai desinflado. Então, o que eu tenho que fazer? Observar se esse balonete realmente está íntegro. Se ele estiver íntegro, eu reposiciono a sonda, inflo o balonete e ok. Se esse balonete não estiver íntegro, da mesma forma eu vou reposicionar essa sonda e depois eu vou buscar uma sonda com balonete íntegro para realizar a troca. Nós temos que lembrar que nós precisamos manter essa via desse estômago pérvio. Então, ocorreu a esterilização, eu tenho que tentar realizar a introdução dessa sonda, né, o reposicionamento dessa sonda, o mais breve possível. Em relação à competência, a manutenção e o cuidado de enfermagem relacionada à gastrostomia e à jejunostomia é realizado pela equipe de enfermagem. Quando nós falamos da troca da sonda, essa só pode ser realizada por enfermeiros. Então, segundo o COFEM, né, a troca da sonda de gastrostomia deve ser realizada pelo profissional enfermeiro, desde que tenha segurança na realização do procedimento, avaliando sua competência técnica, garantindo uma assistência de enfermagem segura, com bases científicas e com alto profissionalismo.
Em relação à jejunostomia, esta deve ser realizada somente pelo enfermeiro estomaterapeuta, garantindo uma assistência de enfermagem segura e livre de danos. Então, se a sonda exteriorizou, o enfermeiro que está capacitado pode realizar a troca da gastrostomia. Se for jejunostomia, nós temos que chamar o enfermeiro estomaterapeuta. Aqui são nossas referências. Obrigada e até a próxima.